Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de ciências e hoje nós vamos estudar sobre as células e os tecidos das plantas. Vamos lá começar? Bem pessoal, nós vimos na aula anterior algumas características gerais do reino planta e do reino vegetal, que é o reino das plantas. Vimos que eles são seres eucariontes, ou seja, possui a carioteca, não é aquela membrana que vai proteger o material genético, que é o núcleo, certo? Também eles são autótrofos, ou seja, produzem o seu próprio alimento, mas eles são autótrofos o quê? Fotossintetizantes, certo? Ou seja, eles produzem seu alimento realizando o processo da fotossíntese. Vimos também, pessoal, que as plantas, elas são pluricelulares, ou seja, elas são constituídas por diversas células. E essa característica aí das plantas serem constituídas por diversas células é que vai dar a formação dos tecidos. Lembram que um grupo de células que realizam a mesma função vai formar os tecidos, certo? E essas características que nós vimos, vai dar continuidade ao conteúdo da nossa aula de hoje, tá bom? E, gente, vejam só, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, certo? E eu queria que vocês tentassem responder aí sozinhos, mas, logicamente, eu vou dar a resposta para ficar bem claro aqui para vocês. Se as células vegetais, elas são eucariontes, quais são as estruturas básicas que elas vão possuir? 5, 4, 3, 2, 1. E aí, lembraram? Vou refrescar a memória de vocês, tá bom? Vejam só. Se são seres que possuem células eucariontes, então as estruturas básicas que essas células elas vão conter é a membrana plasmática, é a citoplasma e o núcleo, tá bom? Aí eu pergunto a vocês, essas estruturas nas células vegetais também estão presentes nas células animais, ou seja, de nós seres vivos, dos animais que existem? Sim, certo? Tanto a célula vegetal como a célula animal vão ter essas três estruturas. E o que é que vai diferenciar uma célula vegetal de uma célula animal? A gente vai ver hoje quais são essas estruturas que vai diferenciar esses dois tipos de células, tá? Desses seres vivos. E quais são elas? Diferentemente da estrutura de uma célula animal, a célula vegetal, ela vai possuir algumas estruturas, tá? Que uma célula animal não tem. E quais são elas? Bem, ela vai possuir a parede celular, mas tia, e a membrana plasmática? Veja só, parede celular e membrana plasmática são coisas diferentes, tá bom? Vejam só, a parede celular, ela vai ficar externa à membrana plasmática, ou seja, aqui é a membrana plasmática, essa aqui é a minha mão, é a membrana plasmática, e essa aqui é a parede celular. Ela vai ficar por fora ainda, vai ficar externamente à membrana plasmática, tá, pessoal? E vejam só, a parede celular, ela é formada por algumas substâncias, certo? Algumas delas é a celulose e a lignina. E por que elas são tão importantes ser citadas nessa aula, tia? Porque essas duas substâncias, a celulose e a lignina, elas vão conferir à parede celular, ou seja, ela vai fazer com que a parede celular ela seja rígida, certo? E também dê suporte à planta, às células das plantas, a esses tecidos, tá bom, pessoal? Por isso que é muito importante. Então, a primeira estrutura que uma célula vegetal possui e uma célula animal não possui é a parede celular, certo? E qual é a segunda estrutura, tia? Veja, a segunda estrutura nós chamamos de plastos ou plastídeos. Bem, gente, e os plastídeos, eles são estruturas, certo? São organoides que vão ter um pigmento, certo? E dependendo do pigmento que ele possui, ele vai receber um nome. Como assim? Eu ainda não entendi. Vocês lembram que eu falei que as plantas verdes são verdes por causa da clorofila? E a clorofila é um pigmento, não é verdade? Então,
Esse pigmento verde aí dá um nome, certo? A esse plastídeo que contém nessa planta. Eita, tia, agora não entendi foi nada. Vejam só, plastídeo, plastos, melhor dizendo, né? Para vocês entenderem melhor, os plastos. Eles vão mudar de nome de acordo com a cor do pigmento. Por exemplo, cloroplastos. Cloroplastos, lembra que nome? Clorofila. Então, se for verde, então é porque ele tem um cloroplasto. E de outros pigmentos, tia? Por exemplo, nós temos os cromoplastos, que é um pigmento de coloração que vai entre amarela e vermelha de algumas folhas, de algumas flores, não é verdade? Então, como é dessa coloração aí de entre amarelo e vermelho? Cromoplastos. Verde. Se são plantas verdes, elas vão possuir o quê? Cloroplastos, tá? E também tem aqueles que não possuem nenhum pigmento, que são leucoplastos, certo, pessoal? E os leucoplastos, já que eles não têm pigmento, qual é a função desses plastos aí? Justamente é armazenar substâncias, ok? Outra estrutura que a célula vegetal possui, que a célula animal não possui, são os vacúolos, certo, gente? E o que são esses vacúolos? Os vacúolos, eles têm o formato de uma bolsa. E os vacúolos, gente, eles têm uma função de quê? Armazenar substâncias, sais minerais, dentro da célula, tá? Nutrientes que aquela célula ela vai precisar. Para vocês compreenderem melhor e visualizarem, que nada melhor do que aprender visualizando, não é verdade? Eu vou colocar aqui um esquema mostrando cada uma dessas estruturas que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá? Então, meus amores, aqui eu coloquei uma imagem de uma célula vegetal, no qual vocês vão perceber algumas estruturas aí que nós acabamos de comentar. Por exemplo, o vacúolo, que é essa bolsa aí, que tem a função de armazenar substâncias, nutrientes, certo? O plastídeo ou plasto é essa região aqui, ó, certo? E a gente viu também que dependendo da cor, do pigmento que ele possui, ele vai receber o nome. Então, esse é o meu plastídeo. Ele tem que pigmento? Verde. Então, ele vai receber o nome de cloroplasto, certo? Aqui nessa região aqui nós vemos o núcleo. Tem também outras organelas aqui, outras organoides, que são os pequenos órgãos dessa célula, não é verdade? Além disso, nós temos também a parede celular, que é aqui, ó, que vai ficar em volta da célula, né, protegendo. E a membrana plasmática, que vai ficar internamente, ou seja, dentro da parede celular. E agora nessa imagem aí, vocês vão ver, certo? A diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal. E vocês podem se perguntar assim, tia, eu sei que tem algumas estruturas que estão diferentes, que a célula vegetal tem e que a célula animal não tem. Mas também existem alguns organoides aí, algumas organelas que são iguais. Justamente, uma célula animal e uma célula vegetal, ela vai ter as suas organelas, as suas organoides, ou seja, esses pequenos órgãos que vão estar contidos tanto na célula animal quanto na célula vegetal e outras não. Certo, pessoal? Existem também os tecidos das plantas, né? Que nos seres vivos pluricelulares, como as plantas, elas atuam de modo integrado e desempenham funções definidas, formando os tecidos, ou seja, elas vão agir em conjunto, numa mesma função, formando os tecidos. E na maioria das plantas, há diferentes tipos de tecidos, como tecidos de crescimento, de revestimento, condução e sustentação. E são esses tecidos que vamos aprofundar na aula de hoje. O tecido de revestimento ele é composto por células achatadas e geralmente elas formam uma única camada, certo? E esse tecido ele tem a função de proteger toda a superfície da planta, evitando a perda excessiva de água. Observem, gente, nessa imagem que as células desse tecido elas ficam unidas, formando uma camada fina, tá? Justamente para evitar a perda de água da planta, certo? Já as células do tecido de sustentação,
Elas possuem paredes grossas e a sua função é justamente dar firmeza, suporte e proteção aos órgãos das plantas, principalmente as de pequeno porte, que são as plantas menores. A parede celular das plantas de grande porte, como as árvores, geralmente ela contém uma substância chamada lignina. Aquela substância que nós falamos lá no início, que vai dar sustentação ao organismo, no caso a planta, não é verdade? O próximo tecido é o tecido de condução. Pelo próprio nome, ele vai conduzir alguma coisa, né? Essas células elas vão ser responsáveis pela condução de substâncias de várias partes da planta. E existem dois tipos de tecidos condutores. Existe o xilema e o floema. E qual é a diferença entre esses tecidos? Apesar, pessoal, do xilema e do floema serem semelhantes a tubos finos que estão dentro da planta, certo? O xilema, ele vai conduzir a seiva mineral, também conhecida antigamente como seiva bruta, certo? E o que é essa seiva mineral? Bem, a seiva mineral é rica em água e sais minerais, ou seja, vai conduzir todos os nutrientes que é extraído, absorvido das raízes até as folhas, até todas as regiões das plantas. Já o floema, certo? Ele vai conduzir a seiva orgânica, antigamente chamada de seiva elaborada, que é rica em quê? Em açúcares e geralmente é conduzido das folhas até as outras regiões das plantas, certo, pessoal? Por último, pessoal, nós temos o tecido de crescimento, também chamado de tecido meristemático, certo? Ele é responsável pelo crescimento das plantas e está presente principalmente nas pontas do caule, certo? E também nas pontas das raízes. As células desse tecido, elas vão se dividindo continuamente, certo? Fazendo com que haja o crescimento tanto das raízes, como também o crescimento da planta com relação, né, ao caule, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de deixar o like. Um beijão para vocês. E não esquecendo, tá? A atividade de vocês será o seguinte: vocês irão montar um esquema no caderno de vocês com todas as informações contidas nesta aula, certo? Vão fazer ilustrações, vão fazer um mapa conceitual sobre os tecidos e as células das plantas. Fique com Deus e até a próxima aula.